Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Não iremos brindar ainda, porque o Franco vai servir todo mundo aqui, ele vai explicar pra gente de quem que ele ganhou esse vinho, merece ser citado. Estamos aqui a Trindade da Fisioterapia e Juliana Craveiro. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estamos aqui com a Juliana para falar sobre referências na profissão, o episódio de hoje. Fazer uma breve apresentação sua aqui, Ju, e depois com certeza você vai precisar complementar, porque temos aqui um currículo de 4 páginas e eu vou falar algumas coisas aqui que você trouxe aqui pra gente. Legal. E a gente vai explicar um pouquinho do porquê você está aqui para falar sobre referências na profissão. Tem uma história muito legal para quem está ouvindo aí de casa. A Ju, então, formada em fisioterapia pela Universidade de Cidade de São Paulo, Unicid. Então, 2002, temos um tempo. Fez especialização, lato sensu, em fisioterapia cardiorrespiratória, também pela Unicid. E depois, especialização em fisioterapia respiratória pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Conhece algumas das pessoas que já tiveram aqui também no O bate-papo no de bastidores foi longo aqui, rodou muito nome. E Juliana aqui, dedicada com mais de 21 anos então de experiência no atendimento ao paciente hospitalar e paciente ambulatorial, docente e preceptora de estágio obrigatório na graduação de fisioterapia, professora assistente na pós-graduação em fisioterapia respiratória pediátrica, se diz apaixonada por aprender e ensinar, somando dezenas de cursos de aprimoramento em diversas áreas da fisioterapia, participações em congressos e simpósios nacionais e internacionais, gestora clínica e administrativa de uma clínica de físio. Ela vai contar um pouco dessa história pra gente. Ela aqui nos bastidores também estava dizendo que tá querendo mais ir para a área de gestão e saúde. Isso aí. E, enfim, por que a Ju tá aqui hoje com a gente? Eu que vou trazer Você que vai trazer essa. Eu que vou trazer essa. Um brinde, finalmente. Ó, eu preciso falar antes de explicar o motivo Cris tá sem vinho, Cris? do podcast. Rodrigo, Cris, tomem o vinhozinho de vocês. Esse é o copo mais versátil que a gente tem. Ele vai do café ao vinho, passa pela cerveja e pela água e não morre nunca. Esse vinho aqui, Gustavo Pessutti, foi presente de um paciente que rompeu a LCA e tá... LCP, obrigado. Eu acabei de falar nos bastidores e... Tá sabendo bem sua história, Gustavo. Ô, Gu, muito boa a sua lesão do ombro. Eu acho que ele fez tratamento errado, hein? Fica atento. Ô, Gu, muito boa a sua lesão do ombro, evoluiu super bem. Manda, Rafa. Manda ver. Não, e, pô, hoje tá fazendo as boas aqui pro podcast. Pra falar com a Ju, que você esqueceu um ponto importante, pode colocar que ela é minha irmã aí. Aê. Né? De pequeno, ela foi a minha referência pra eu falar, nossa, existe um negócio legal que avalia e testa as pessoas. Que negócio é esse? E eu descobri a fisioterapia, acho que ela vai acabar contando o que foi isso. Mas foi talvez a minha primeira referência na fisioterapia, acho que ninguém melhor do que sentar nessa mesa para falar de referência na profissão. Olha aí, você vê que legal? Eu tô me sentindo uma avó da fisioterapia, né? Fran aí voando há tantos anos já e fala que eu fui a referência, eu me sinto, primeiro, lisonjeada. Queria agradecer a vocês pelo convite, dizer que é muito bacana estar aqui. A gente já conversou pra caramba, né, nos bastidores, mas agora poder contar para quem está nos assistindo essa longa história. O Fran é meu irmãozinho também, ele teve muitos anos na minha casa, melhor amigo do meu irmão, né, Júnior? E... é mais fácil trazer sua irmã do que você. Pois é. E o Fran, ele foi, assim, uma peça essencial para um trabalho, uma tese de mestrado lá em meados de 2004. Faz tempo, hein, Fran? Faz tempo, 20 anos. E aí, então... eu tive que fazer uma coleta de dados extremamente longa e eu precisava muito de crianças saudáveis e as criancinhas asmáticas. E o Fran foi um cara assim que participou ativamente dessa minha coleta. Uhum. E eram dias divertidos, né, Fran? Em qual grupo ele entrou? Ele entrou no grupo controle, mas hoje poderia ser que ele fosse um asmático, em brincadeira. O Fran super saudável. Passei dessa. Passou. E ao longo desses anos aí,
O Fran disse que foi referência, né, Fran, assim, a físio na vida dele, mas eu acho que hoje em dia eu sou mais... Eu me espelho em você. É verdade. É maior orgulho, né, a gente pensar que a pessoa com quem você conviveu desde pequenininha, assim, em casa, né, de repente te chama para uma conversa tão legal aí. Pô, fico feliz demais. Manda ver, eu fiquei emocionado aqui. Com um tema desse, você queria o quê? Né? Tema que vem lá das profundezas, né? E se pensar, pô, hoje eu tô numa mesa com as referências que eu tenho. Então você lá inicialmente, talvez, a minha primeira, o Cássio, uma grande referência na graduação. O Rafa, por mais que a gente seja contemporâneo, segue sendo uma referência, e acho que esse é um ponto importante. Não precisa estar na frente para ser referência. Tem gente que está do seu lado, tem gente que é mais nova e que, pô, você admira. Né? É isso mesmo. Isso aí. A Ju tá aqui hoje como a primeira referência sua, né? Que talvez a mais importante, que tenha te feito pensar nisso. Né? Depois outras pessoas vão inspirando no caminho para ir pensando que decisões tomar no caminho, né? Você teve referências, Cássio, na profissão para tomar o caminho de físio? Eu acho que eu vou fazer seu papel aqui e vou inverter. Vamos inverter. Como a convidada da vez é a Ju, Justíssimo. Vamos fazer essa pergunta para ela. Conta um pouco das suas referências, como que você veio parar na fisioterapia e depois escolher a fisio hospitalar, pediátrica. A história não poderia ser diferente, Cássio, porque eu fui uma criança asmática. E sendo uma criança asmática, uma criança que precisava de atendimento fisioterapêutico, né? Eu acho que eu cansei de fazer tapotagem em pronto-socorro. E era um alívio tão grande, era uma coisa assim tão... Uau! Existe alguma coisa além dos remédios, da bombinha de broncodilatador que né, me traz essa sensação de alívio. E eu ganhei, assim, ao longo da vida, uma admiração por alguns fisioterapeutas que jamais vou saber o nome, porque eu era criança, era pequena, mas foi aí que eu descobri a fisioterapia. E aí, então, acho que todo mundo tem esse lance de não saber muito bem o que vai fazer aos 17 anos. E a única coisa que eu tinha certeza é que eu gostaria muito de ser da área da saúde, eu gostaria muito de tratar, assim, de estar próximo do paciente. Eu acho que o fisioterapeuta é o cara que está ali no dia a dia, né? Não desmerecendo os médicos, mas às vezes é uma consulta, um exame, e a gente está ali no dia a dia, sofrendo junto com o paciente, ganhando um pouquinho a cada dia com o paciente. E isso era uma das coisas que eu gostava e foi minha referência, eu acho. Querer fazer a fisioterapia baseado nos períodos em que eu precisei de fisioterapia. E aí fui prestar a faculdade, passei, mas aí eu achava que não estava legal, decidi fazer cursinho, vou tentar alguma coisa mais, né, sei lá, melhor. E no fim das contas acabei fazendo fisioterapia numa universidade do lado de casa. Para minha mãe foi sensacional, ela não precisaria se mudar ou ver a filha longe. E foi muito legal, foi um aprendizado, assim, na faculdade eu tive contato com professores que foram, assim, verdadeiras referências, que eu acho que foi o que me levou a escolher a fisiorrespiratória, num primeiro momento. E depois, quando você começa a trabalhar, você quer executar, você quer colocar a mão na massa e ter contato com o paciente. E aí você vai em cada encontro, em cada lugar que você passa, você vai encontrando referências, como nós falamos aqui do pessoal do HC, que lá levo no meu coração, eu acho que é onde eu aprendi a ser fisioterapeuta. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá na porta do HC, oportunidade de trabalhar, acho que em várias UTIs, e você pega desde o cara lá estrupiado, que você não sabe o que fazer, você olha para ele, recém-formada, tempo de especialização, e você fala, como que eu vou começar? Como que eu vou fazer? E de repente vem, né, sei lá, o seu preceptor de estágio, às vezes nem é a pessoa que tem mais experiência, ela estava ali há 2 anos, né? E ela fala, calma, eu vou te ajudar. E aí você fala, uau, como essa pessoa sabe pra caramba, né? E te impulsiona a estudar mais e querer saber mais. E a hora que você vê, você passou pela vida. Você estudou e passou 5, 10, 15, 20 anos
e a gente descobre que a cada momento a gente tem uma referência. E a minha vida foi cheia de referências, não só lá no HC. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar por mais de 10 anos no Hospital Albert Einstein, onde eu tenho grandes amigos até hoje. São oportunidades totalmente diferentes, né? De você trabalhar numa instituição pública, onde você não tem acesso à maioria dos materiais, e de repente você passa para uma instituição privada que tem, né, assim, um dos melhores hospitais na América Latina, uma referência mundial, e você tem acesso assim a tudo, de uma forma muito rápida e de uma forma muito abundante. E é legal, porque você aprende a ser fisioterapeuta e depois você aprende a usar os recursos. E lá eu tive contato com diversas pessoas. Acho que se eu fosse citar nomes eu seria muito injusta, mas muitas pessoas que foram referências assim para mim. Momento fofoquinha aqui só para... Você conheceu o Maurício Fontana? Maurício Fontana? Conheci. Meu colega de faculdade também. Olá, você também tem uma certa idade, né, na fisioterapia, um pouco né, mais. Cássio? Maurício... Old school. Eu ia xingar ele aqui, deixar quieto. Mas deixa pra lá. Desde que a gente se formou, o cara desapareceu, assim, não manteve contato com a turma, mas assim, era um cara muito bacana, muito próximo na graduação. E a irmã dele foi uma das minhas referências. E tem muito mais contato com ela do que com ele. Que com ele. A Roberta Fontana. Você conhece a Roberta? Roberta Fontana. Enfim. Cara, talvez conheça. São tantas, né? As pessoas que a gente conhece. Mas é isso. Não, é bacana isso. Eu já não tive referência pré-faculdade. Eu queria ser jogador de futebol, mas as referências estavam no futebol. Minha referência era o Miller. E aí, a hora que eu vi que não daria para o futebol, eu falei, eu entrei na Fisio sem nunca ter sido paciente de Fisio, eu não sabia o que era. No susto. Total, era assim, quero trabalhar com esporte, educação física ou Fisio? Aí, eu já contei essa história antes, mas eu passei na FUVEST em educação física e reprovei o terceiro colegial. Olha, aí não pude me matricular. Que oportunidade de fazer de novo. Aí tive um ano para pensar, falei, acho que Fisio deve dar mais dinheiro. Foi essa a minha tomada de decisão. Sábio, né? Eu acho que eu sou conduzido pelos anjos da guarda aí e caí numa profissão que me identifiquei totalmente. Mas a hora que eu entrei na faculdade, aí tinha bastante referência. Aí eu acho que num primeiro momento, os graduandos mais velhos, eu lembro bem do Rodolfo, que é um cara que está no Sara, em São Luís. Nossa. É um cara ele era do esporte também, então eu já colei meio nele no começo. Depois uma referência de um cara já formado, era o Félix Andrusaitis, que o Félix faleceu, acho que há uns 2 anos, e foi uma referência para mim também, desde que eu grudei, ele foi meu supervisor de liga de esporte, e era um cara que tinha feito especialização em neuro e trabalhava com esporte. E foi uma primeira... Eu fiz isso também depois, espelhado nele. Odete Durigon, que... Você chegou a conhecer ela, não? Não. A Odete, pra mim, era a Pelé da fisioterapia, assim. Olha lá. Mágica. Tipo, conhecimento teórico e habilidade manual que eu nunca vi igual, assim. De botar a mão e mudar uma pessoa e você... Fala, cara, como ela fez isso? Isso aí. Aí você tenta fazer igual, cara, mas não adianta. Você põe a mão no mesmo lugar que ela põe, fala, não dá o mesmo acerta, comando, esquece, não acerta. Não funciona. É isso aí. Ela realmente, assim, se eu for olhar, eu acho que é a minha referência, assim, top da Pelé da fisioterapia. Mas tem uma em paralelo que é a Clarice Tanaka, que hoje é minha chefe. Na época de graduação, quando eu entrei, ela foi para o Canadá. Quando ela voltou, ela me orientou em iniciação científica. Também fiz Cybex, aquelas loucuras. Aquela coisa toda. 60 pacientes, loucura, não precisava disso tudo. E num paralelo, assim, que a Clarice, anatomista, tu conhece anatomia como ninguém, uma cabeça de
de líder, de visionária, assim. Ela pensa grande, ela nunca teve essa coisa que o fisioterapeuta acaba tendo um pouco do complexo do vira-lata, né? Sempre, é um médico, se queixa de todo mundo. Se a gente ganha mal, o médico tem preferência. E a Clarice não. Clarice, vamos fazer um negócio... É sempre pensando grande. Vamos fazer um evento? Não, um eventinho aqui. Um congresso, super evento. Chama a gente de todo mundo, etc. Com raciocínio de gestão muito forte, assim, estratégica, e também uma grande referência. Mas eu acho que o mais legal foi o começo da conversa aqui do Franco, de que as referências não estão só lá em cima, né? Você vai encontrando no dia a referências. dia. Ao longo da minha jornada, eu encontrei várias pessoas que foram referências. E às vezes é isso aí. É a referência que está do seu lado, não o cara que está lá, nossa, vi na internet. Se bem que quando eu comecei nem tinha internet, mas enfim. O mais louco é quando esse cara da internet, esse cara é o famosão quando você chega perto e ele não vale a pena. Né? Você olha e fala, é triste, não é tudo isso. Não é tudo isso. Olha, você se iludindo com o movimento em foco. O pessoal não é tudo isso, hein? A gente é transparente, a gente é isso mesmo. A gente é isso mesmo. Mas para vocês terem uma ideia... acho que talvez não ficou, não está no currículo lá, mas eu migrei da RESP para Orton. Sim. No meio do caminho, e talvez. Foi uma migração bem recente, né? Sim. Olha, eu arriscaria dizer, Fran, que foi em meados de 2008, 2009. No mais tardar 2010. Então, tem um tempo. Só que você precisa de tempo para aprender, né? Então, assim, foi numa oportunidade... de trabalho, aquelas coisas assim, olha, vou precisar de um físio que cubra lá o setor da ortopedia nas férias do físio referência e tal. E aí você é obrigado a abraçar, porque as oportunidades estão aí. Né? Perde quem não abraça e não arrisca. E eu, como disse, eu sempre fui muito estudiosa. Eu adoro. Dificilmente eu vou pegar uma coisa e falar, não sei fazer. Deixa eu tentar. Se não der certo, eu passo. Sempre com prudência, né? Você não vai fazer aquilo que você não sabe. E fisioterapeuta... sabe o principal, né? A gente sabe cuidar, a gente sabe olhar, enfim. E aí, ao longo dessa jornada, eu tive a oportunidade de me deparar com a ortopedia e foi apaixonante. Eu nunca tinha visto uma artroplastia de quadril e aí, de repente, eu estava lá, no setor onde se operava 20 pessoas por dia. E aí... a Gisele, tomara que você veja a gente, Gisele Arima... pessoa que me fez apaixonar. Hoje é amiga minha, pessoal. Mas ela era tão leve, ela era uma pessoa tão bacana, assim, que foi fácil migrar. E aí você começa a estudar, você começa a ir atrás de informação, e a hora que você vê, você está apaixonado. E aí você começa a buscar informação. Fiz um curso do Fran, né? Fran, pandemia. Movimento. Exatamente. Então... e isso vem, né, de lá para cá, se tornando uma constante. Hoje em dia, já com vários cursos, né, de lá para cá, eu arrisco dizer que eu vou bem na ortopedia. Mas se eu encontro alguns amigos lá do passado, falei, e aí, você tá em qual UTI? Eu falo, não tô na UTI, né, saí da UTI. Mas é legal porque desde sempre você tem essas referências que vão te fazendo, né, andar e ir atrás daquilo que você se encaixa. Hoje em dia eu... adoro. Acho que eu sou uma entusiasta aí de fisioterapia. Gosto de estudar, gosto de ensinar. Tive a oportunidade de trabalhar, né, também com isso. Aliás, foi meu primeiro emprego em carteira assinado, professora, assistente, lá atrás, em 2003. E desde lá para cá, sempre essa experiência do ensinar. Não só na preceptoria, depois uma oportunidade na pós-graduação e na época do hospital, fazendo, né, admissão, aqueles treinamentos obrigatórios, aulas. Sempre gostei muito da parte da docência. E aí, então você tem referências do pessoal da assistência que trabalha com você, o pessoal, os docentes, né, como eu te disse, o famoso Celso, Ricardo, leva no coração, muitas histórias. E por aí vai. E segue. Hoje em dia, eu admiro muitas pessoas. Uma delas é meu esposo, fisioterapeuta, formado comigo. Pode aparecer. Formado
Nos formamos juntos, olha que loucura. E aí Namoram desde a época da faculdade? a gente namorou na época da faculdade, se distanciou, se separou, a vida deu um rodopio e a gente foi voltar a nos encontrar anos depois, né? Então, hoje em dia, nós somos casados, temos 4 filhas maravilhosas. 4? Tudo mulher. Você pode imaginar que loucura que é a nossa casa? Eu tô com uma e eu falo, caramba, 8, 10, 12 e 14. Tá bom pra você? 8, 10, 12, 14, escadinha. É. Caraca. Rodrigo Vai é um... entrar na adolescência. Rodrigo é um tudo- guerreiro, O Rodrigo é um guerreiro. Enfim, e às vezes eu me pego com 21 anos de formada, nossa, vou atender um caso e falo, putz, não sei como eu vou fazer. Rodrigo, dá um help. Porque você tá ali, né, no dia a dia, junto, e às vezes você acha que quem tá do seu lado sabe até mais que você. Então, as referências vão vindo, e é essencial para a vida da gente ter referência, né? Eu sou suspeita para falar. Legal. Uma coisa que chamou atenção nessa sua fala agora, a gente já tinha falado que as referências vêm de todo lugar, vem de uma primeira pessoa que estimula uma tomada de decisão, vem com os nossos parceiros de trabalho e tipos diferentes de referência, né? Uma delas que você citou foi a pessoa que te facilitou entrar no mundo da orto, né? Sim. Você falou que era uma pessoa muito leve e Sim. tal, que facilitou o processo. Então, eu acho que é aquilo. A referência não necessariamente precisa ser aquela pessoa carrancuda, inacessível e com aquele grau de autoridade que você não consegue, você não consegue acessar. Muitas vezes a referência pode estar realmente do seu lado e facilitando o processo. Graças a Deus que não seja Exato, essa que não pessoa, seja. porque não faz sentido. É que eu acho que acontece, acho que muitas pessoas que, às vezes, pouca experiência e tal, querem se tornar referência e se colocam nessa posição muitas vezes, né? Porque eu tenho X anos de formado, então essas pessoas que estão abaixo aqui de mim e eu estou supervisionando, eu sei mais que elas e, portanto, eu preciso ser essa pessoa que se coloca nessa posição e sou mais inacessível. Certamente acontece, né? E a gente vê que não é o caminho, né? E para você ter uma ideia, Porque a Rafael, referência é o caminho oposto, na verdade, né? Quem reconhece a pessoa como uma referência e não você se colocando Não nessa existe posição. isso de se colocar. E tem um lance muito Eu do sou ego, né? A pessoa acha que é melhor. Acabei de ler agora um livro muito bacana que é do Dan Cockrell, que ele fala a história dele, a jornada dele de 26 anos na Disney. Ele começou lá ele era manobrista do estacionamento do Epcot Center e ele foi se tornar o vice-presidente do Magic Kingdom. E o livro dele é bárbaro, porque ele fala sobre liderança. O bom líder não é aquele que se coloca acima, né, do subordinado. É um líder que ensina, que está junto, que sofre o perrengue junto, né, com o cara. E aí você acaba sendo uma referência como líder. E aquele que é subordinado quer te seguir. Ele quer ser como você. Você passa a ser uma referência por exemplos, né, por você ser uma pessoa leve. E é isso. Foi uma baita experiência. Esse livro vale a pena. Ô, Ju, a gente começou a conversa, você sendo uma referência para o Franco. Quando é que você se descobriu referência de alguém? Assim, você já tinha pensado nisso? Eu sou referência de alguma... Putz, Quando olha, que eu te falei que Cássio, eu tinha... Não sei se eu cheguei a te falar antes que eu tinha escolhido física, que você tinha influenciado. Acho que é assim que eu passei. Sim, assim que você Com passou. certeza. Isso. Foi um momento muito feliz, né? Sim. Aliás, eu fiquei sabendo pela minha mãe. Acho que tudo vinha, né? Através da dona Sônia. E o Fran passou em fisioterapia. Uau! Eu me senti super feliz só pela escolha da profissão. E naquela oportunidade, a gente trocou a respeito. Pô, você tem tal livro, não sei o quê. E aí você falou, você foi uma das pessoas que eu me baseei, né, para a escolha da profissão. E foi muito gratificante, eu me senti muito lisonjeada. E respondendo a sua pergunta, eu acho que assim, eu comecei muito cedo, muito inexperiente. Hoje eu olho para trás e eu vejo. Hoje eu tenho muito mais a ensinar do que há 15 anos atrás. A nossa geração... Eu me formei em 99, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas é a mesma geração. Sim. A gente pegou o boom de faculdades. Então tinha muita faculdade abrindo, com muitos alunos, muitos cursos em São Paulo e com pouco docente.
Então eu também, meu primeiro trabalho de carteira assinada foi em ensino também, foi na Unip. Também? Olá. Em supervisão de estágio. E então a gente teve essa oportunidade de, às vezes, a primeira experiência profissional ser ensinando, né? É muito louco isso. Então, e era exatamente o que eu ia te dizer, porque quando você não se sente a referência de ninguém e você é colocado numa posição de, olha, você vai ensinar. Você fala, vou ensinar o quê? Eu nem direito aprendi, estou começando agora, né? Só que isso é legal porque te faz estudar, te faz ir atrás. E aí, de repente, eu sou da época do e-mail, não tinha, né, o WhatsApp naquela época. Então, a pessoa mandava um e-mail, nossa, que aula legal. Putz, aprendi um monte hoje com você. E aí passa um tempão, eu saí logo da docência e justamente porque eu falei assim, como que eu vou ensinar se eu não tenho mão? Não tem sentido, né? Eu preciso viver a fisioterapia que está fora do livro. E aí, então, veio a oportunidade. Eu já trabalhava, fazia os atendimentos domiciliares, o lance do home care, né? Mas veio a oportunidade de trabalhar, registro em carteira, hospital e tal. E aí, então, eu fui trabalhar e larguei a docência. Mas eu falo que, assim, eu larguei a docência, mas a docência não me largou, porque logo que surgiu a oportunidade, eu fazia os treinamentos dos fisioterapeutas recém-formados lá no hospital e tal. E aí você fala de como é referência, é você se sentir assim, de repente, toca o seu telefone, primeiro bip, né, lá nos primórdios, fala, eu tô com um paciente assim, assim, assado, eu preciso que você venha aqui me ajudar. Você fala, eu não, pô, tem o físio referência, o cara que é o fisioterapeuta sênior. Fala, não, vem aqui você. Você fala, será que é porque a pessoa realmente acha que eu sou capaz de fazer tal coisa? É porque eu tô perto? Ou é porque eu sempre fui essa pessoa easygoing? Para mim, eu gosto de explicar. Até hoje, eu atendo paciente. Então, hoje de manhã, eu estava lá atendendo minha senhorinha de 90 anos. Dona fulana, olha, a gente vai fazer esse exercício, porque esse exercício vai gerar tal e tal benefício. E se a senhora não fizer, vai... Bom, você veio aqui fazer físio e veio dar aula, sabe? E aí, então, de repente, você se vê referência quando alguém busca você. Eu tenho tal aula para dar. Você pode fazer? Estou com tal dúvida. Você pode me ajudar? E aí, a hora que você vê, você é referência do seu colega de trabalho. Isso Esse é um ótimo se exemplo. torna, né? Esse é um ótimo exemplo. Frente ao paciente. Todo mundo vai ter que ser referência com o paciente. Em algum momento, tomando a frente da sessão, enfim. É isso aí. E eu falo pra caramba, né? Eu sou uma pessoa verborrágica, eu gosto de falar. E às vezes para que eu vejo, eu já falei tanto, eu falei, putz, o cara falou, não, deixa eu fazer logo esse exercício, porque senão ela não vai parar de falar na minha cabeça, né? E hoje em dia, a gente tem a oportunidade, né? Nós temos uma clínica de fisioterapia lá em São Caetano do Sul, com uma equipe que está, graças a Deus, crescendo cada vez mais, de trazer essa parte do conhecimento para eles. Não que eles não saibam, mas assim, vamos trocar? Vamos fazer uma vez a cada 15 dias um encontro clínico? Vamos trocar experiência? Putz, aquilo que eu sei, porque a gente está em constante aprendizado, né? Sim. Ridículo a pessoa que fala que já sabe tudo e não tem nada para aprender. E aí você troca, e isso é muito legal. Nossa, Cara, tem algumas coisas aí para refletir. Acho que é realmente uma longa jornada de aprendizado e é constante. E acho que quando a gente está no começo da jornada, a gente realmente tem esse pensamento de que, putz, quem sou eu para ajudar alguém? Quem sou eu para ensinar? Mas, ao mesmo tempo, talvez você seja a melhor pessoa para começar a ensinar o cara que está a um degrau atrás de você. Sim. Então, quantas vezes que a gente não estava numa disciplina, vou citar, cinesiologia mesmo, que é um exemplo fácil nosso. Tá o Cássio na sala, tá uma porrada de alunos e tá a Clarice. Então, você tem distanciamentos que não são só de conhecimento, mas de... gerações, é geracional a diferença. E isso influencia bastante, porque o modo de uma pessoa explicar, na hora ninguém entende. Aí vem alguém, aperta a tecla SAP e está no meio, consegue entender as duas Faz uma intermediação, já faz uma intermediação. E assim, às vezes você, com o cara que está no ano seguinte de você, o cara que está no estágio, talvez esse cara consiga te facilitar os caminhos imediatos mais do que o
preceptor, do que o professor, Sim. mais do que o cara que está lá na ponta, que é o cara que com certeza sabe mais. Sem dúvida. Mas não necessariamente é o que vai passar com mais facilidade aquilo que ele sabe. Pois é. E aquilo que você precisa. E eu tenho uma referência também em relação a isso. Nós tínhamos na faculdade uma professora de neurologia. Nossa, ela era neurocientista. Ela era uma pessoa assim de um conhecimento que eu nunca vi igual. Só que ela abria a boca para te explicar, você não entendia nada. Você falava, cara, o que ela tá falando, né? Putz, deixa eu abrir o Atlas, né? Naquela época, não abri o Google, para ver o que ela tá falando. Então, é exatamente o que você falou. Não necessariamente a pessoa que sabe mais consegue te passar aquilo que você precisa entender naquele momento, né? E é isso. Uma coisa que eu ia puxar aqui, tava esperando virar o assunto e virou. É aquela pessoa que em algum momento foi referência por algum motivo para você, num certo contexto de vida, às vezes pode acontecer de você olhar para trás e falar, tá, foi importante naquele momento e talvez não seja mais a referência hoje no estado, no meu contexto atual. E para mim, foi um pouco assim. Minha decisão por fazer fisioterapia, meu primeiro insight foi sendo paciente, e paciente de clínica de convênio, aquela loucura. Experiência horrorosa. 15 pacientes, 20 pacientes sendo atendidos ao mesmo tempo. Adriano, que cuidou de mim mais de uma vez, foi minha primeira referência de fisioterapeuta. Só que ele estava ali num contexto que, passado o tempo, eu vejo que eu não concordo com aquela forma de trabalhar e tudo mais. Mas ainda assim, aquele ambiente me despertou muito, assim, porque dadas as limitações, eu via que olha que interessante, né? O físio acompanhando toda essa galera e passa dia, eu vejo essa galera melhorando. Uau, o cara, né? que não dobrava e esticava o cotovelo, tá dobrando e esticando o cotovelo e falando que tá conseguindo fazer mais coisa. E aquele ambiente, assim, das pessoas melhorando e uma conversando com a outra a respeito da sua melhora foi me cativando, assim. Foi meu primeiro insight para se tornar fisioterapeuta, foi bem clínico, assim mesmo, e vendo aquela galera. Então, não tem como deixar de falar que foi uma referência para mim. Obrigada, Adriano. Referência no sentido de ambiente e o que se espera, assim, da físio. Né, os pacientes motivados com a melhora e tudo mais. E, querendo ou não, a gente extrai o que é bom e isso serve para referências, Cara, né? Acho que faz muito sentido. Esse é um exemplo perfeito, assim, porque consegui ter um aprendizado meio esponja, inclusive, com a referência. Absorve aquilo que você fala, puta, isso é legal, é um ótimo exemplo, e, cara, isso daqui não serve. Então, consegui separar, porque não dá pra você ser taxativo, né? Sim. Tanta gente boa que fala merda também, aí você vai descartar, fala, puta, não presta porque ela falou isso daqui de merda. Não, isso aí. Não faz sentido, né? E hoje em dia tem bastante gente falando besteira por aí, né? É Nossa! Obrigada ao Instagram. Siga a hashtag fisioesportivo. Siga a hashtag fisioterapia esportiva. Tá difícil filtrar, porque o pessoal, talvez com menos experiência nesse olhar de ver o que é bom, o que é ruim, tem comprado informação errada. Né? É extremamente grave isso. Muita gente vendendo vento na internet. Tá complexo. Você que não quer comprar vento, Franco, dá um next aí pra gente. Diga. Você que não quer receber uma embalagem de vento na sua casa, você pode receber uma embalagem, o quê? Com as nossas camisetas do Movimento em Foco. O Franco está com um modelo novo aqui. Mostra aqui pro pessoal. Pode ser essa câmera. Eu tô com o modelo ainda antigo, mas a gente tem a versão nova do modelo, desse mesmo modelo, só que com um novo slogan. E o Cássio está com o modelo também clássico. Não vamos chamar de antigo, vamos chamar de modelo velho. Vintage, vintage. Clássico. O passo depois do clássico é pano de chão. Não, mas volta na imagem. Essa imagem tá artística, cara. Dá uma olhada. Bruno Muniz, parabéns pela foto. Muito top. Parabéns pela foto. A gente tá chique, Ju. A gente fez um ensaio fotográfico. Eu acompanhei no Instagram. Eu tenho acompanhado vocês. Parabéns. Você que quer se vestir de Movimento em Foco, gosta do que a gente fala aqui, se identifica e quer mostrar para o mundo
Code aqui, o Spotify Code, a pessoa vai Ela apontar. bate o celularzinho assim, ó, vai direto lá pro nosso Spotify. O pessoal vai Chique. perguntar que camiseta é essa? Inacreditável. O que é isso que você está usando? Aí você explica pra pessoa, pô, Exato. aponta a câmera aqui do Spotify, Isso aí pra mim é novidade, não sabia, Adquira. não. adquira já Olha a só. sua camiseta Spotify Code no link reserva.inc/barra Movimento em Foco. Maravilha. É isso. Dado o recado, vamos seguir o papo. Vamos seguir o papo. Sensacional. Foi sutil, né? Essa é uma referência, hein? É uma referência no Merchan, Rafael Teles. Parabéns. Agora eu E- quero ver o desafio de resgatar a referência. Fala. Não, ia perguntar pra vocês dois. E vocês já se perceberam referência quando foi, como foi? Pô, o Rafael tava dando autógrafo outro dia. Pois cara. é. Você tá tirando. Passaram, Rafael é bom. passaram, se sentiram diferentes, saindo assim, falando, nossa, eu sou referência ou nada mudou? Tem responsabilidade em ser referência? Cara, eu diria que as primeiras vezes dá uma assustada, assim. Eu não me No 10º sentia. autógrafo você já ficou tranquilo. Depois- Claro. Não, assim, acho que as primeiras vezes nem foram a do autógrafo, né? Foram situações de ajudar alguém, um físico que estava numa posição de início ali na clínica, ou sei lá. E as primeiras vezes dá um susto, assim, acho que é bem isso, tipo, você não se reconhece. Puta, será que eu sou? Será que é porque... Eu tô aqui do lado, né? Mas acho que depois, se você tem a cabeça de ajudar, assim, né, contribuir para o crescimento do outro, aquilo facilita, né, muito. E aí acho que você perde um pouco esse receio. Você coloca esse como um objetivo, assim como você é referência do seu paciente que precisa melhorar, aquele físio parceiro do seu lado precisa melhorar e isso fica mais natural, eu acho. Eu diria que o processo de referência ele tem menos a ver com autoridade, que é o que a gente já falou aqui, e tem mais a ver com reconhecimento, né? E esse reconhecimento é sempre do outro. E aí um exercício que eu acho que dá para fazer é esse de para que situações, para que tipo de situações as pessoas me buscam, me procuram. Porque é aí que, de alguma forma, alguém me reconhece como referência naquilo. Pode o mundo não me reconhecer, mas aquela pessoa me reconhece como aquilo. E acho que as principais buscas que eu tive e tenho sempre foram na linha de discussão de caso, de discussão técnica mesmo de algum assunto, de falar, cara, me explica tal coisa aqui que eu não sei se eu estou entendendo muito bem. E mais recentemente tem acontecido algo na linha da carreira, assim, de tipo, cara, estou pensando em fazer tal e tal curso, o que você acha que faz sentido? Quero trabalhar com tal coisa. Você acha que faz sentido conhecer quem, fazer o quê? Então, e é uma busca espontânea, não fui eu que estava lá, né? Mas a pessoa enxergou que eu de alguma maneira podia auxiliar nisso. Então, acho que aos pouquinhos, se a gente for reconhecendo os sinais do que acontece no dia a dia, a gente vai vendo como que o mundo entende a gente como referência. E acho que nessas situações eu consigo enxergar que isso está acontecendo. Mas do autógrafo foi palhaçada. Não, mas eu tenho uma coisa melhor, então, para dizer. Calma. Eis que estou viajando no fim de semana, meu WhatsApp apita ali uma foto. Aí eu abro a foto, o verdade. Fran com a Giovana. Giovana, a fisioterapeuta que trabalhou com a gente na clínica. Eu estou aqui com o Franco. Uau, ele falou de você. Ai, Juliana. Eu falei assim, o Franzinho, de meu irmão. Aquele que andava de cuequinha na minha Nossa, casa. Comia os bifes na hora do almoço, roubava lá. Você sabe que o apelido lá era Tizil, porque eu era preto, de um jeito assim que ninguém conseguia ver. E aí foi muito bacana isso, porque ela fez, cara, vocês se conhecem. Eu fui seguir ele no Instagram, pegar lá o nome dele e vi pessoas que seguem, né? Como vi você. Fui lá falar com ele, ué, você segue a Juliana, você conhece? E ele falou, nossa, ela é uma querida, nossa, contou a história. Eu falei, e ela falando isso pra mim, e ao mesmo tempo, nossa, o Fran é super competente, uau, parabéns que você tá fazendo um curso com ele, olha, admiro. Ou seja, você é minha referência Você passou também, um pano pra Fran. mim. Não, jamais, imagina. Muito bom. legal, Verdade, foi a muito gente tirou legal. foto Foi também. recente, recebi no WhatsApp. Muito bom. Tem aquele meme assim, como diz o Buda, não seja um pau no cu. Eu acho que
né, quando a gente vira referência em algum motivo, por que alguém te procurou como referência? Eu tô tentando entender de onde saiu tanta energia aí, né? Não, mas Veio lá de dentro, Vamos nossa. explicar, então. Tem link com a fala do Rafa, tem link com o tema todo. Quem te procura como referência porque você é uma referência, é um espelho, é alguém que ela se espelha, que ela quer chegar a ser... tem algumas características suas, pelo menos, que ela admira e ela gostaria de ter alguma coisa parecida. Então, a gente é exemplo. E tem até um ditado que fala que... Como é que é? Alzheimer maldita, né? É a idade. O exemplo carrega, alguma coisa nesse sentido, assim, que o maior aprendizado é pelo exemplo. Sendo a minha filha, eu ensino muito mais para ela por exemplo do que por comunicação oral, né? Falar, não faça isso, faça aquilo. Se ela vê eu fazendo alguma coisa, eu vou falar para ela não fazer a mesma coisa, cadê o comando de voz funcionar? Não, é o exemplo que ensina. Então, não seja um pau no cu no sentido de... você está sendo exemplo de outras pessoas, cara. Facilita... Não estraga tudo, não estraga tudo. Facilita a pessoa te ter como referência se você tiver humildade. Então, na fala de todo mundo, assim, quando o Rafa fala, pô, eu tive preocupação em ajudar aquela filha. Eu nem sabia que eu era referência, eu nem me vi como referência. Mas a pessoa me procurou. Eu tive vontade de ajudar. A partir dali... Você fica feliz com uma situação dessa, né? Sim. Cara, você fala, caralho, por que tá me buscando? Não sei por que também. Agora eu vou aproveitar que tá buscando, eu vou dar o que oferecer, eu gosto. oferecer o meu melhor. E quando você oferece de boa né? vontade, genuinamente, o aprendizado acontece, aquele momento é agradável e você se torna uma referência real. E principalmente se aquilo tiver um fruto posterior para a pessoa, sei lá, você discutiu as coisas, aí a pessoa aplicou e, ela retorna e fala, pô, deu certo ou não, deu errado, tal, o que eu tento? Pô, isso é mais legal ainda. E eu tenho como convicção de que essas coisas sempre são muito bem pagas ao final. Quantas vezes eu usei do meu tempo para discutir caso com alguém ou para ajudar alguém em alguma coisa? Se você for pensar friamente, meu tempo tem um custo. Eu não fui remunerado por esse custo, por esse tempo. Mas eu fiz de boa vontade. Eu ajudei alguém, eu dei algumas sugestões e tal. Cara, isso sempre retorna para você de forma multiplicada. Então, com certeza. Né? Então você, no fim das contas, sempre sai ganhando quando você atua como referência genuinamente de boa vontade. E, de novo, quando você é um pau no cu, você vai receber o pagamento referente também. Na mesma moeda, né? Na mesma proporção. Uma hora vai vir o retorno para você também. E quanta gente. Né? Quem nunca? E é muito legal esse lance de você se tornar referência na nossa profissão, é quando, de repente, um médico, né? Que a gente tem esse lance da hierarquia. A gente não pode dizer que não. Bem ou mal, eu falo assim, nós fisioterapeutas, a gente tem o poder de atuar na fisioterapia. O paciente chegou, não vem com essa, vai fazer tal coisa, tal. Não, quem decide o que a gente vai fazer somos nós. E aí o médico fala, eu quero que você faça com o Franco, com o Rafael, né? É muito legal isso. Eu acho que é o supra-sumo do sucesso, é você ser reconhecido pela qualidade que você consegue colocar no seu trabalho, né? A gente, hoje em dia, tem muito fisioterapeuta bom, muito fisioterapeuta ruim. A gente estava falando aqui do pessoal que vende vento na internet, mas tem muita gente boa. E aí, quando você é buscado por aquilo que você entrega, por aquilo que você consegue desempenhar na nossa profissão, que é fisioterapeuta, que é reabilitação, eu acho que é o supra-sumo do reconhecimento. Fala, poxa, as pessoas chegam até mim porque dizem que eu sou a melhor em tal coisa. Mesmo que você não se sinta, né? Acho que foi bem legal essa fala, porque a gente estava num contexto meio de ser referência para outros fisioterapeutas. Mas quando você é referência para outros pacientes, para outros profissionais, vira e mexe eu recebo
pedido de indicação de físio. Cara, preciso de alguém para dor no ombro, região tal. Você já tem as suas referências. Sim. Pô, em tal região procura tal pessoa. Se estiver lá no ABC, ó. Oi, Pronto. procura a gente, por favor, né? Mas o networking se expandindo. Então, é muito legal isso. Nós temos vários grupos, né, de WhatsApp, porque com o passar dos anos você vai adquirindo muitas referências e muitas pessoas. E então tem o grupo do Hospital A, o grupo do Hospital B, o grupo do pessoal que se formou com a gente lá em 2002, o pessoal do prédio. E aí você não só se torna referência em alguns desses grupos, mas como você também tem os seus colegas de profissão, que você, exatamente isso, você faz assim, poxa vida, tal pessoa, já sei quem é fulano, e você indica, e é muito legal. E uma coisa que me vem à cabeça agora, só pelo lado do negativo, porque existe a referência negativa também, né? Sim. E como Deus a gente tem muito aluno que ouve, eu falo para os alunos desde o seu networking não começa assim que você se forma, ele começa assim que você entra na faculdade. Na verdade, se for ver, já começa antes, né? O de vocês dois já vem desde sempre. sempre. E tem aluno que na faculdade se comporta mal e não se relaciona bem. Deixa pra se transformar no estágio. Aí um dia vai querer fazer bom relacionamento. Aí já é tarde. Queimou o filme. E acontece demais isso. Tem a referência que você fala, isso aqui eu não indico Nem pra a ninguém. pau. Nem a pau. Então você guarda a referência. É Tem isso. aquelas pessoas que passam pela sua vida que Ampassando. Ali. não fede nem cheira, mas tem aquele que você guarda e fala, isso aqui... isso aí. Qualquer indicação que eu fizer sobre essa pessoa vai ser negativa. Tá no baúzinho dos negados ali. Se alguém ligar e falar, tal pessoa tá fazendo entrevista aqui, o que você acha? Não. Então, né? Cara, isso é necessário, né? Isso é super necessário. Sim. Então, quando a gente fala em referência, é isso, a gente começou o papo pensando assim, a referência tá lá em Positiva, cima. E é positiva. Não, cara, você está se tornando referência para as pessoas ao seu redor a cada momento. Tem um bom comportamento que você vai colher os frutos disso. Já dizia Buda, né? Já dizia Buda. Famosa frase do Buda. Deixa eu... Enquanto a gente estava falando aqui, papo vai, papo vem, veio uma pergunta. Vou jogar na roda porque acho que vale a Ju responder, mas vale para todo mundo. E eu pergunta que você está falando... Não, uma pergunta minha. Achei assim, que tinha gente uma vivo aí. reflexão, não. Que é... Como carreira, vale buscar ser referência? É uma busca que, será que vale a pena? Fecha a conta, entendeu? Tipo... Eu acho que vale. Eu também acho que vale. Eu acho que vale muito, aliás. Porque é quase que um legado que você deixa, né? Se você é referência naquilo que você faz, principalmente, né? Porque falar, todo mundo fala. Mas, poxa, você faz aquilo que você fala? Você executa? Você entrega na medida do que você fala? Você vai deixando um legado para quem vem depois de você. E na nossa profissão é muito... O tempo está passando muito rápido, as coisas vão mudando. E o tempo todo você tem que se atualizar. Então, se você é uma referência positiva na sua profissão, eu acho que vale super a pena você entregar e receber na medida daquilo que você está falando, que você está fazendo. Eu acho válido. Quando você vê empresas que tem lá o quadrinho missão, visão e valores, é muito comum você ver que a missão a missão da empresa é ser referência em prestação de serviço, em fisioterapia do esporte e coisas assim. Então, uma empresa, uma pessoa jurídica, uma união de pessoas querendo prestar um serviço, tem como missão ser referência, ela quer ser reconhecida pela sociedade que ela é boa. E eu acho que a gente, como pessoa física, também pode ter isso. Eu quero ser referência. Só que... não é o ser referência por ser referência, né? Então, eu vou entrar no Big Brother para ser uma referência. Vai ser referência no quê? Pra quem? O que te faz ser referência? Não é o se construir referência de uma forma vazia, né? Um Pablo Marçal da vida. Famoso. Eu só conheço esse cara pelo meme, assim, de que ele é o Chuck Norris. Ele é referência de tudo, velho. Tudo.
em 2 Não, ele semanas. aprendeu a nadar. Ele nunca tinha Fez, né? nadado e de Fez um repente. Ironman, Nossa, saiu ele primeiro da aprendeu água. no dia seguinte. O cara é um mito, né? Ah, tá vendo? Ele é uma referência. Tá aqui. Pois é. Nunca tinha ouvido falar e tá sendo. Eita, caiu, acho que caiu uma pena. É, um lenço, não foi um lenço que caiu ali. E tá vendo? É uma referência que para alguns é super legal, super positiva, as pessoas miram no cara e de repente aqui para 4, né, pessoas eu falo, putz, cara, não... E tá tudo bem, viu, Pablo? Acho que nunca estaria aqui também, então. Ah, tá tudo certo. E também se sentar aqui a gente fala na cara. Foda-se. Transparência, né? Full time. É isso aí. Não, Você concordou? reflexão. Não tinha uma definição. Assim, eu tenho essa. Tipo, cara, eu não quero ser qualquer um. Ponto. Tipo, eu sempre gostei de buscar ser diferente, poder. Um dos motivos da escolha da fisioterapia, que aí hoje em dia refletindo, eu sei porque lá naquela época isso me fisgou, foi de, cara, existe uma profissão que testa os limites das pessoas, que conhece até onde dá pra ir. Sim. E não só conhece, como tenta amplificar esses limites, tenta ir além. E, cara, isso pra mim é uma puta motivação. E o ser referência, acho que nessa busca é isso, até onde dá pra ir, até onde dá pra chegar. Sim. Onde mais, que passo que dá pra construir. Então, acho que vale, mas eu não sei se a busca só pela referência pode ser vazia. Claro que ela pode ser vazia, mas acho que é uma busca genuína. Se ela vier atrelada com entrega de valor, com... Perfeito. Quero não ser pro ego, referência. né? Como que eu Não pro consigo ego. isso? Entregando qualidade. Entregando qualidade. E isso. referência em quê, né? Referência em quê? Pra quem, né? Então acho que sim, a gente quer ser referência no Movimento em Foco, mas a gente sabe com muita clareza que, pô, não é pra fisioterapia como um todo, é pra aquele nicho que É isso. quer pensar diferente, quer fazer uma fisioterapia de qualidade. Que acredita, né? Que quer ter o movimento como camisa pra se vestir. Né? isso Bater no aí. peito e falar que é. E é. E é. É. E aí você carrega a responsabilidade, né? Pô, tem gente que tá olhando pra mim como referência. Aí, se você tem esse senso de responsabilidade, você fala, agora eu tenho que desempenhar. Sim. Pô, e é no dia a dia, É né? uma coisa que te move, né? Uma vez que você sabe que você tá na posição, você fala, não posso deixar os pratinhos caírem A agora. peteca né? cair, A é peteca muito. não pode cair agora, as pessoas estão olhando. Né? E a gente é olhado, né, o tempo inteiro. Cara, ó, eu vou te falar os primeiros momentos que eu comecei a gravar qualquer vídeo pro YouTube. Eu nunca tava satisfeito porque eu falava, cara, isso daqui não ficou muito bom. Você é bem crítico, Fran. Extremamente. Só que assim, aprendi a deixar um pouco mais leve, mas eu gastava uma manhã pra gravar uma coisa e terminava gravando 0. Porque não, eu falava, cara, não dá. E por que não dá? Porque se eu falar isso, talvez a pessoa possa me interpretar de tal forma. E assim, é a referência que eu tô deixando, só que não só do que eu tô deixando, mas do que a pessoa tá interpretando, do que eu tô tentando deixar. E é bem complicado isso, né? Super. Porque você pode ser mal interpretado e Super. aí você passa da referência positiva para negativa num piscar de olhos. E fica gravado, né? Daqui a Fica 5 anos alguém gravado. pesca esse vídeo. Esse é o pensamento, assim. Então, cara, também veio com... Vai ter erro, vai ter coisa que depois eu vou falar, puta, não é bem assim, eu poderia ter explicado melhor, mas só aprendi que poderia ter explicado melhor depois que já passou. E não pode ter medo, né? A gente está em busca constante pela perfeição, por acertar, né? Ser assertivo. Pô, somos humanos. Em algum momento a gente vai falhar e vai errar e tá tudo bem também. E eu acho bacana que nem você mencionou essa questão do vídeo do YouTube. Às vezes a gente deixa de passar algum conhecimento, alguma coisa que você queira falar, você fica assim, poxa vida, meu, será que vão gostar do que está sendo falado? Será que eu vou agradar? Pô, você não vai agradar nunca todo mundo, 100%. E às vezes aquela pessoa que vai lá, te busca como referência, quer ouvir o que você está falando, pô, aquilo vai mudar a vida dela. E aí você vai deixar de fazer isso por conta de meia dúzia, que vai te criticar de qualquer maneira, né? E é uma coisa que eu acho bem legal nessa história de ser referência é o efeito exponencial disso. Então,
eu sei que eu sou referência de vários alunos. Tem aqueles alunos que talvez eu seja referência negativa, né? Aqueles que olham para Professor chato. Ai, Deus me livre. Mas eu sei que tem bastante gente que me tem como referência. E aí, olhando, em termos de assistência mesmo, quantos pacientes eu atendo na pessoa física? Cara, eu já pensei muito nisso. Se eu encher uma agenda, atendo, né, na época que eu trabalhava feito louco, 14 pacientes no dia, 1 por hora, sem almoço. Esse é o meu teto, né, com alguma qualidade, né, sem querer botar vários pacientes no mesmo horário. Se eu ensinar 5 caras a fazer algo parecido, já multipliquei, Sim. né, 14 vira 60. Sim. Então... E mesmo que não seja 14, né, mesmo que seja 7, o alcance é outro. Sim. E aí, convenhamos que 14 não é saudável para ninguém, né? Não e nem é você saudável. entrega a qualidade no final. Vai chegar uma hora que você vai perdendo a eficiência. Mas, então, por isso que eu acho que é válido mesmo. Eu tenho como missão ser referência. Porque, de uma certa forma, meu trabalho vai se disseminar mais e atingir mais pessoas. E se tem mais pessoas, mais pacientes sendo atendidos, melhor, e tem um dedinho meu lá. Sim, com mais qualidade, né? E cai naquele lance que a gente estava conversando nos bastidores. De alguma forma, você vai ser lembrado pelo que você fez. Se você fez legal, se você entregou com qualidade, você vai ser lembrado. A gente citou vários nomes aqui nos bastidores, né? Que são referências de amigos de trabalho e tudo. E fique hoje claro que referências boas e negativas, hein? E é isso. E você vai deixando, né? Para posteridade. Posteridade. É isso. Muito bom. Muito bom. Algo mais? Atingimos o Acho objetivo? que atingimos o objetivo. Com sucesso. Quer dar mais algum recado, Ju? Não, sem recado, só agradecimento. Estou muito feliz de estar aqui, de trocar esse papo. Acho que se a gente fosse ficar aqui batendo papo e falando, daria para a gente conversar sobre várias coisas ao longo da noite. Teremos outras oportunidades de trocar, né, Fran? Com certeza. Fazer aquele macarrão, vinho, qualquer dia desse. Mas não, só agradecer. Acho que é um papo super legal. Eu amo o que eu faço. Sou fisioterapeuta por opção e por amor. E acho que todo mundo aqui está mais ou menos nesse mesmo lance. Então, só agradecer. Quer fazer um jabá lá da clínica? Ó, o jabá, pessoal do ABC, São Caetano do Sul. Vai lá conhecer a R-Move, fisioterapia e Pilates Studio, oferecendo qualidade e eficiência no tratamento fisioterapêutic. Jabá feito, pronto. Voz de rádio, propaganda de rádio. Você viu? Leva jeito. Calma, vou mandar uns vídeos para vocês, gravando com essa voz suave. Muito legal. Muito bom. Encerramento, pessoal, quero pedir para vocês acompanharem a gente no YouTube, no Spotify, dá aqueles 5 estrelas, bate sininho e faz tudo lá que já sabe o que tem que ser feito para receber todas as notificações e nossos novos episódios, cortes e tudo mais que tem direito. Né, Rafael? É isso. Se você quiser estar aqui sentado com a gente, acompanhando a gravação de um podcast. Assim como o Rodrigo ao ali no vivaço, fundo, assim como o Rodrigo. Supervisionando. Só de olho, do lado da geladeira. Você pode estar ali também. Posição estratégica. Estratégica demais. Faça parte do Clube do Movimento. Acesse o nosso Apoia-se. Então, apoia.se/Movimento em Foco. E participe desse nosso clube e esteja aqui presente com a resenha. Bom demais. Certo? É isso. Muito obrigado. Valeu, Ju. Valeu, gente. Obrigada a vocês. Grande prazer ter você aqui. Vocês são minhas referências. Podem apostar. Que legal. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.